olha só, olha só, olha lá, olha só, olha que legal, olha lá, olha só, olha só, olha só. E aí, pessoal, hoje nós vamos falar de uma... E aí, pessoal, hoje nós vamos dar sequência aí ao nosso conteúdo de química, falando hoje sobre as grandezas químicas, conceitos básicos para que nós possamos falar sobre a estequiometria. Mas o que é essa estequiometria? Estequiometria é nada mais do que a área da química que relaciona compostos com reações. Pessoal, reação, vou fazer cálculo. Vai, mas esse cálculo não te desespera, não te desespera, não te desespera, porque esse cálculo tu vai fazer futuramente, mas tu vai fazer. Por enquanto eu quero apenas que você conheça essa estequiometria. Estequiometria é esta que muitas vezes é chamada de cálculo estequiométrico. Ou eu chamo estequiometria, ou eu chamo cálculo estequiométrico. Cálculo estequiométrico ou estequiometria calcula, como te falei, grandezas. Grandezas que vão te indicar quantidade. E essas grandezas são 4. Massa, mol, quantidade de matéria e volume. Só que antes de eu falar daquelas grandezas, antes de eu falar de cada uma, não esqueça que a tua estequiometria trabalha compostos relacionados com reações. E toda reação é formada basicamente de uma substância que vai reagir para que eu possa ter outra formada, chamada de reagente, ou primeiro membro, produto ou segundo membro. Não esquece que toda e qualquer tipo de reação química é separada por uma seta. Tudo que está antes dessa seta eu chamo de reagente. Tudo que está depois dessa seta eu chamo de produto. Então, toda estequiometria é a área da química que trabalha e relaciona reação com composto, envolvendo aquilo que vai reagir com aquilo que vai ser formado. Dentro do que foi reagido, dentro do que foi formado, eu tenho a análise das grandezas. E a primeira grandeza a ser trabalhada é a massa. A massa atômica de um elemento químico, para nossa alegria, graças a Deus, ela é descoberta dentro da tabela periódica. Basta eu olhar para a minha tabela, lembra que tabela tem 118 elementos. Basta eu olhar para a tabela, pego cada quadradinho daquele, tá? Não importando se ele é metal, semimetal, gás nobre, não importa o que ele seja. Basta eu olhar para cada um, olho para o símbolo representa o elemento, você conhece. E abaixo ou acima desse elemento, você vai encontrar a massa, conhecido como massa atômica. Massa atômica é obtida pela média ponderada dos isótopos multiplicado pela sua abundância na natureza. Meu professor, então para eu adquirir essa massa atômica, se eu não tiver tabela, eu vou ter que calcular uma média ponderada? Vai ter. E como é que eu calculo isso aí? Média ponderada ou massa do elemento químico é igual à sua massa do primeiro isótopo multiplicada pela sua abundância, mais a massa do segundo isótopo multiplicado pela sua abundância, assim sucessivamente, tudo isto dividido por 100. Mas quando é que eu vou fazer esse cálculo? Quando eu não tiver o valor da massa. Geralmente essa massa é dada. Geralmente essa massa é encontrada dentro da tabela periódica. Mas se for preciso eu calcular, eu venho para cá. Tá? Professor,
Isso não é de Deus. É de Deus, sim. Tu sabe, tu é safo em matemática e eu acredito em ti. E eu sei que tu também sabe tabela para localizar esse elemento. Então, tua primeira grandeza a ser trabalhada é a tua massa atômica. Não esquece que a nossa massa atômica, ela recebe como unidade o MA. Ou simplesmente ela vai adotar a unidade U, unidade de massa atômica. Quando eu deixo a minha massa atômica, que é a massa que o elemento químico apresenta, por exemplo, eu pego a minha tabela, olho nela, verifico que a massa atômica do elemento químico, que a massa atômica do elemento, ela vale 1 aproximadamente. Eu olho para o enxofre, verifico que a massa dele vale 32, mas vale o quê? Uma unidade de massa atômica. 32 o quê? 32 unidades de massa atômica. Isso para o enxofre. O oxigênio vale 16. 16 unidades de massa atômica. E assim sucessivamente. Quando eu tenho dois ou mais elementos juntos, eu deixo de ter um átomo. Eu deixo de calcular a massa atômica e passo a calcular a massa molecular. Massa molecular do elemento químico é nada mais do que a soma das massas atômicas presente naquele composto. Por exemplo, eu tenho aqui o ácido sulfúrico. Eu quero descobrir a massa molecular do ácido sulfúrico. Como é que eu faço? Primeira dica, separa todos esses elementos. H, S e o O. Iguala a quantidade de átomos existente. No caso, eu tenho 2 hidrogênios, tenho um átomo de enxofre, 4 átomos de oxigênio. Multiplica essa quantidade de átomos pelo valor da massa atômica empregada na tabela, onde o hidrogênio vale 1, o enxofre 32 e o oxigênio 16. Chegou aqui, eu vou para a matemática. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 32, 32, 4 vezes 16, 64. Vou lá na matemática, dou uma somada nisso aqui. 2 mais 2, 4 com mais 4, 8. 3 com mais 6, 9. 9 unidades de massa atômica. Esse seria o valor dado para a massa molecular. Então, desta maneira eu calculo a minha massa atômica, desta outra eu calculo a minha massa molecular. Massa atômica foi feita para eu calcular a unidade de massa para um elemento químico de cada vez. Quando eu tenho 2 ou mais juntos, deixo de ter massa atômica, passo a ter massa molecular. Como é que eu faço? Somo a massa de todos os elementos presentes na substância. Além da minha massa atômica, além da minha massa molecular, eu também tenho o meu número de Avogadro. A minha constante de Avogadro. A minha constante de Avogadro é nada mais que a quantidade de entidades elementares presente em 1 mol. 1 mol de qualquer espécie química é a quantidade de entidades elementares presente em 1 mol de qualquer espécie química. Pessoal, como assim? Cada 1 mol, turma, de qualquer substância, íon, molécula, átomos, tá? Qualquer substância, 1 mol tem um valor fixo tabelado que corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Pessoal, se essa relação fosse com massa atômica, como ficaria? Cada 1 mol desse elemento vale 6,02 vezes 10 elevado a 23. Se fosse comparado com a molécula, cada 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Olha o exemplo, desliga no exemplo. Cada 1 mol de ácido sulfúrico, cada 1 mol
de ácido sulfúrico vale 98 U. Cada 1 mol vale 98 U. Se eu tiver 2 mols de H2 SO4, qual é a massa deste elemento? Qual é a massa? Se eu tenho 1 mol de ácido, eu tenho 98 gramas. Ou melhor, se eu tiver 1 mol de ácido, eu tenho 98 unidades de massa atômica. Se eu tiver 2 mols, qual a quantidade de unidades de massa atômica esse elemento apresenta? Você vai fazer uma regra de 3 simples, multiplicar meio com o extremo, cruza. Depois de ter cruzado, o que é que resta para ti? 1 vezes x. Muito bem. X, que é igual 2 vezes 98. X é igual a 2 vezes 8, 16, foi 1. 2 vezes 9, 18. Com 1, 19, 196 unidade de massa atômica. Tá? Então, eu passo a ter essa análise, eu passo a ter esta compreensão para o número de Avogadro, para a quantidade de matéria, no caso mol. Professor, mas quando é que eu uso a constante de Avogadro? Te imaginas? Vou usar a mesma relação. Imagina-te, olhando para cá, eu tendo 98U, ou melhor, 1 mol de ácido sulfúrico vale 6,02 vezes 10 elevado a 23. Como isto aqui é uma molécula, ele vai estar relacionado a molécula. Quando eu tiver 4 mols de ácido sulfúrico, qual a quantidade de moléculas, segundo Avogadro, eu vou apresentar? Qual a quantidade de moléculas? De novo, turma, cai numa regra de 3 simples, multiplicar meio com o extremo, cruza e você terá teu resultado. Como é que eu vou cruzar? 1 vezes x? X. 4 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Eu te aconselho a isolar isto aqui. Isola, deixa guardadinho. E concentra no restante das contas. Onde você terá x que é igual 4 vezes 2, 8. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6, 24, baixa vírgula, multiplicado por 10 elevado a 23. 23 o quê? Moléculas. Então, tu passa a ter uma nova grandeza a ser trabalhada, conhecida como número ou simplesmente constante de Avogadro. Temos aqui a massa molar. Massa molar é a massa em gramas presente em um mol de qualquer substância. Essa massa molar, ela representa numericamente a massa atômica, mas não são as mesmas coisas. Apesar delas representarem as mesmas características, elas não são iguais. Massa molecular é a massa medida em gramas por mol de qualquer substância.
Para finalizar, nós temos o volume molar. Volume molar é o volume ocupado por um mol de qualquer gás. Esse volume ele pode ser medido de duas maneiras. Ou ele está dentro da CNTP ou ele está fora. Se ele estiver dentro da CNTP, que significa condições normais de temperatura e pressão, se ele estiver dentro dessa CNTP, dentro da CNTP, a pressão medida de um ATM, temperatura 273 Kelvin ou 0 graus Celsius, que gera para a gente um valor fixo de cada mol correspondendo a 22,4 litros, isso dentro da CNTP. Quando vem uma questão dessa numa prova, tá, de certificação, uma prova de vestibular, que você encontra dentro da CNTP, chega teu sorriso e vem lindo. Por que o teu sorriso vem lindo? Porque tu tem um valor fixo, um valor tabelado para cada um mol. Quando tá fora, eu vou buscar esse conhecimento literalmente fora. Eu vou buscar esse conhecimento dentro do estudo dos gases, lá na equação de Clapeyron. Fora da CNTP, eu preciso da equação de Clapeyron. Essa equação diz pra gente que o gás ideal apresenta a pressão vezes volume sendo igual ao número de mols multiplicado pela constante universal dos gases multiplicado pela temperatura. Repetindo, a tua pressão, não esquece que ela é medida em ATM, a tua pressão, multiplicada pelo teu volume está em litro, multiplicado pelo número de mols. Pessoal, número de mols? Número de mols é igual a massa atômica do elemento químico dividido pela massa molar. Tá? Massa atômica, massa molecular que o elemento apresenta, dividido pela massa molar. Então, eu vou pegar esse número de mols que ele apresenta, multiplicado pela constante universal dos gases, que também é um valor fixo. Um valor fixo de quanto? 0,008. Multiplicado pela temperatura. Ou ela está em Kelvin, ou ela está em graus Celsius. Então, tenho aí, tá, a minha grandeza química dentro dessa análise de grandeza. Eu estou apto, eu estou pronto para o cálculo estequiométrico. Que venha, cálculo, venha, que eu estou te esperando. Então, para a grandeza química, é isso. Para a grandeza química, nós ficamos por aqui. Então, até a próxima, se Deus quiser. Fui, galera!